Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi. Curte aí. Vamos falar um pouquinho da final, porque tu ganha o primeiro jogo. Sim. E tu assombra o Brasil. É. Né? Porque o Palmeiras vinha de Libertadores da América. O Palmeiras vinha acho que 5 meses sem derrota, desde setembro, outubro do ano anterior, né? Foi a única derrota na competição. Então nós tiramos o São Paulo nas quartas, o Red Bull Bragantino na semi, e vencemos o primeiro jogo da final, que eu acho o erro do Campeonato Paulista. Um jogo nas quartas, um na semi, 2 na final. Isso é inacreditável mesmo. É um jogo campanha, na final, porque assim, você permite nós poderíamos ter feito ainda mais história. Sim. E poxa, a gente sabe que o Água Santa é difícil ganhar do Palmeiras 2 vezes. Porra! Né? Uma tava bom, né? Mas podia ter. Não, mas enfim, realmente. Foi incrível. E da maneira que nós jogamos o primeiro jogo, né, em Barueri, acho que com muita propriedade, fizemos o gol, tomamos o empate, conseguimos fazer o gol no final. E ainda bem que saiu no final, que o Palmeiras não reagiu. É uma equipe muito capaz, bem comandada, bem treinada, mas a gente realmente fez um jogo assim impecável e a gente sabia que o segundo seria muito mais difícil. Né? Falando do primeiro, a estratégia qual era do primeiro? A estratégia... Só para localizar, Paulistão de 2023, tá? Foi agora. De 2023. A estratégia nós começamos desde o início do jogo uma pressão um pouco mais alta, né? A gente sabe que a iniciação de jogo do Palmeiras ela é muito boa, eles fazem essa saída com linha de 3 muito bem, muito jogador de velocidade ocupando a última linha, né? Rony, Dudu, Veiga, Zé Rafael. Então a gente queria tentar que essa bola não chegasse com tanta qualidade para esses caras de lado. E acho que em alguns momentos funcionou. Claro que a gente não conseguiria os 90 minutos marcar alto. A intensidade deve ser absurda. A ideia foi baixar um pouquinho, deixar menos campo para essa transição. E funcionou bem porque conseguimos fazer o gol no primeiro tempo, né? O gol saiu rápido, então a gente baixou um pouquinho, deixou o Palmeiras jogar e a gente conseguiu não abrir mão dos nossos comportamentos, né? Eu falei, isso eu falei para os atletas, eu falei, cara, a gente se preparou muito para esse momento. Na verdade, nós nos preparamos para fazer uma boa competição, não para fazer uma final. A gente não sonhava com a final porque a gente sabia que era muito difícil. Sim. Muito difícil. Mas já que nós estamos aqui, a gente tem que se permitir viver isso aqui. Nós vamos jogar futebol. Eu quero que a gente jogue futebol, eu quero que a gente se divirta com responsabilidade, mas a gente não vai passar 90 minutos correndo atrás do Palmeiras, a gente não vai ser coadjuvante, porque a gente está numa final, a gente já é protagonista, igual o Palmeiras. Claro que a gente sabe o tamanho do Palmeiras e o tamanho do Água Santa, e a gente entende isso aí, até para reconhecer o nosso tamanho, nós temos que saber nossas limitações, claro. Não dá para... Mas nós nos permitimos viver esse momento, então nós vamos viver intensamente. Então acho que foi essa palavra para eles que eles me encontram às vezes nos jogos aí da Série B, a gente conversa. Isso é legal. E eles desfrutaram desse momento, viveram com alegria e acho que isso também favoreceu mais do que qualquer esquema tático, estratégia para o jogo, foi a coragem e a boa vontade dos atletas em fazer. Como é que foi o dia pós-vitória? Cara, pós-vitória eu nunca vi tanta gente em Diadema e tanta emissora, tanta rádio, tanta imprensa, E aí isso me preocupou. Isso foi uma coisa que eu falei com o Paulo, o presidente, né? Eu falei, Paulo, muito holofote, muita coisa, muito disperso, parecia que já tinha acabado a competição, para nós já estava bom. O Palmeiras tinha um jogo na Libertadores, a estreia contra o Bolívar, não mandou ninguém, segurou todo mundo, abriu mão desse jogo. E perdeu, aliás. Perdeu. Ele ficou a semana toda no CT e tal, acho que foi E eles muito em alerta, vivendo, e a gente, caramba, o Água Santa na final, venceu o primeiro jogo. Todo lugar Água Santa, aí, Santista, corintiano, São Paulo, todo mundo viu Água Santa. Todo mundo. E aí eu acho que isso dispersou um pouco, talvez tenha sido um ponto que em algumas coisas eu faria diferente, se eu tivesse uma outra oportunidade de viver isso, de repente eu sairia dessa final e já voltaria para onde nós estávamos, lá em Guararema, trancava todo mundo, blindava de toda essa euforia, e ao mesmo tempo eu pensava comigo, falei, cara, muitos atletas nunca tinham vivido isso ali, né? Uns jovens, até alguns mais experientes que rodavam sempre numa prateleira inferior. Eu também não deixar os caras viverem esse momento, né? Caramba, será que vai ter de novo? Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.